começar mais cedo, porque eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Então, eu ver se eu dou uma aula assim, tipo das 3 da tarde, até as 7 ou 6h30, mais ou menos assim. Mas a gente só para avisar, quem puder vir aula na semana que vem, vai ser às 15 horas, só isso, certo? Hoje tudo normal, essa vai ser a aula número 16. Eu tinha marcado a aula no dia 10 e marquei uma aula também para fechar o programa no dia 13, sábado. Tá, tudo está gravado, quer dizer, quem não puder vir, não tem problema. Eu acho que só está um pouquinho atrasado, né, Tchalka? Talvez você possa passar na minha sala hoje ou amanhã para transferir para o meu computador as aulas que estão gravadas, deles fazer a conversão. Eu transferi, da semana passada eu transferi. Transferiu tudo? Sim. Ah, então eu vou falar com o deles, então tá certo, tá bom. Beleza, porque aí fica quase um dia, né, com as aulas, tá certo. Bom, então tá certo, então nós vamos trabalhar aí o SPIN 1, as interações e auto-interações. Mas antes disso aí o Felipe, o Daniel e o Breno, Gilson, né? Queriam colocar algumas questões aí a respeito dos exercícios da avaliação, né? Então, coloca aqui no quadro quais são as questões que vocês têm. Quem eu não sei, eu acho que o Denis colocou no site do curso a avaliação, o PDF da avaliação, né? Então, quer dizer, quem estiver seguindo o curso e quiser participar da discussão sabe o que está ocorrendo. O que vocês querem colocar aí? Quais são as dúvidas que vocês queriam colocar? Dúvidas pontuais. A primeira é na questão 2. Na questão 2, que seria a questão dos spins. Isso. Certo, qual é a questão? Dos spins. O item 2, em que é para impor os vínculos no qual só sobra o componente Tá. de Deixa eu lembrar, como é que era o campo mesmo da questão 2? É um campo misto, X, aí IJ simétrico, Que IJ simétrico, KL antissimétrico KL antissimétrico. Tá certo. e índice L'Oreal alfa. Ah, e o índice L'Oreal. Então, só para relembrar, quem está seguindo, né, no curso, é a questão da avaliação, a questão número 2, que ficou na avaliação no dia 22 de maio. E a gente não pensou de SO3. Então, nós estamos falando aqui de SO3, né? Onde eu tenho dois índices espaciais simetrizados, um índice espacial antissimetrizado e um índice espinorial. E aí, quais são os vínculos para a gente poder ficar só com o spin mais alto, é isso? Sim, Não, pode falar. Sim, nós pensamos em dois vínculos. Tá. Um seria fazer o traço na parte simétrica. Tá, pode ser. E ali botaria a parte spin zero. Isso, tá. E o outro seria botar um divergente numa componente da parte assimétrica. Deixa eu dar uma olhadinha. Então tá legal. Deixa eu dar só para eu fazer para eu perceber. Então, aqui, ó, esse índice aqui é simétrico. Eu não digo nada que tem traço algum, não, só digo que é simétrico. Só que é simétrico. Então, tá, esse cara aqui é simétrico, 3 vezes 4, 12, por 2, 6. Então, aqui tem 6 componentes. Nós sabemos que o objeto que é simétrico e não tem traço nulo, ele descreve, né, spin 2 e spin 0, né? Ele tem um objeto com, daria 9 componentes. A parte antissimétrica descreve o spin 1, a parte simétrica de traço nulo descreve o spin 2 e o traço descreve o spin 0. Esse objeto aqui é antissimétrico, como eu estou em 3 dimensões, por dualidade, esse cara aqui simplesmente é um spin 1. E esse aqui é o spin fermiônico, ligado ao setor fermiônico, é o spin meio. Então esse campo ele carrega essa composição de spins. Agora a gente vai ter que ver, né? Então, esse setor aqui, aqui o spin 1 composto com o spin meio, essa composição aqui vai poder dar 3 meios e 1 meio. Só estou fazendo assim para recapitular onde é que a gente quer chegar. Então, essa combinação de índices aqui dá spin meio e 3 meios. Então, 0 meio dá meio, 0 com 3 meios dá 3 meios. Então, nós vamos ter um spin meio que vem da composição. Agora eu estou fazendo essa composição. 0 com meio dá meio. E 0 com 3 meios dá 3 meios. E agora vamos compor o spin 2 com o spin meio. Então, o spin 2 com o spin meio, subtrai 2 menos meio, dá 3 meios. Tá? 3 meios e 5 meios. E 2 com 3 meios dá meio, dá meio e 7 meios, né? Então,
Então, o conteúdo de spin nosso aqui deveria ser, afinal de contas, é um campo fermiônico que pode carregar spin meio, e 3 meios, 5 meios, 7 meios. Então, vamos ver se bate isso aqui. Então, aqui nós temos 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36, né? Então, o spin meio tem dimensão 2, o spin 3 meios tem 4, esse aqui tem dimensão 6, esse aqui tem dimensão 8, isso? Então, 6, 12, alguma coisa aqui. São, se não me falha a memória, são 2, 1 meio, 3, 3 meios e 2. Espera, deixa eu ver então, porque. Ah, tá certo, já que eu estou fazendo. Peraí, nós fizemos esse 1 com esse meio, né? Então dá 3 meios e meio. Aí esse 0 aqui, tá? Com esse meio aqui dá meio, 0 com esse 3 meios dá 3 meios, tá certo? Aí 2 com meio, perfeito. 2 com meio dá 3 meios. E dá meio mesmo, né? 5 meios. Então dá 3 meios e 5 meios. Beleza, mas aí eu tinha que ver. Aí vai ter multiplicidade. Caiu 2 com 3 meios, dá outro meio. Então vão ser 2, né? Isso? Aí então foi 2 com meio, no meio, e o 2 com 3 meios também. Não, pera, 2 com meio dando 3 meios. Então, né? Eu subtraio aqui, né? 2 menos 1 meio, 3 meios. E 2 mais 1 meio, 5 meios. Agora, 2 menos 3 meios, dá meio. Aí dá meio, dá 5 meios. E aí 2 mais 3, isso aqui dá 7 meios, né? Então, perfeito. Vão aparecer 2 5 meios aqui. Então nós temos. Mais um 3 meios, né? Da onde? Meio, mais 3 meios, mais 5 meios, mais 7 meios. Aqui, né? 2 com meio, né? Então 2 com meio dá 3 meios, né? 3 meios e 5 meios. Então sobe uma unidade só. Esse aqui, 2 com 3 meios, dá meio. 3 meios. Ah, perfeito. Obrigado, pulei isso. Obrigado, Gil. 2, meio, até 7 meios. Meio, 3 meios, 5 meios, 7 meios. Então vai ser 1 spin meio, 2 spins 3 meio, 2 spins 5 meio. Tá certo. Vamos ver a multiplicidade aqui. E os que vem com 0 também. Oi? E aqueles que tem os. E aqueles que tem 0 também. Não, o 0 eu já fiz, ó. Ó, esse aqui dá meio e 3 meios. Aí agora eu fiz 0 com meio dá meio e 0 com 3 meios dá 3 meios. Não, porque agora esse daqui tem que fazer com 2. Tem que ser o final. Olha só, eu fiz esse, a gente tem, o que eu quero é no final de tudo. Ó. Esse, deixa eu apagar aqui um instantinho só, deixa eu apagar aqui. Ó, na verdade, nós estamos fazendo um produto. Na verdade, o que a gente tem é 2, 0. Não, é 2 mais. 2 mais. Ah, perfeito. 2 mais 0. 2 mais 0, mais aqui dá meio e 3 meios. Certo? Isso. Então, vamos fazer o 2 com meio, 2 com 3 meio. Ah, tá certo. O 0 com meio, então 0 com meio dá meio. 0 com 3 meios dá 3 meios. Tá certo. 2 com meio dá 3 meios e 5 meios. E 2 com 3 meios dá meio até 7 meios. 3 meios, perfeito. 5 meios, tá? Eu que fiz besteira mesmo. Esqueci do que aqui é soma. Perfeito. Então, tá, deixa eu corrigir aqui, porque tem gente assistindo isso aí. Então, aqui é uma soma. Perfeito? Aqui é uma soma. Isso aqui está tudo na mesma representação. Então, essa representação aqui é a soma direta. E aqui é que eu tenho o produto. Isso aqui é um outro índice, então é um produto. Isso aqui é um outro índice, aqui é o produto. Então, cadê não? Então, ficou 2 mais 0 e aqui meio composto com meio. Dá meio e 3 meios. Então, aqui vamos aplicar a distributividade. Fica 0 com meio dá meio, 0 com 3 meios dá 3 meios. 2 com meio, 3 meios e 5 meios. E 2 com 3 meios dá meio, 3 meios, 5 meios, 7. Então, no final de tudo, obrigado aí. Só para acertar aqui. A multiplicidade final, então, são 2 vezes o spin meio. Tá? Então, a nossa série, né? O spin meio já contém. Spin 3 meios, 1, 2, 3. 3 vezes spin 3 meios.
2 vezes 5 meio, certo? E 7 meios, uma vez só, né? Então, finalmente tá, tem que dar 36 componentes, então aqui dá 2 vezes 2, 4, cada multiplicidade. Aqui dá 4 vezes 3, 12. Aqui dá 6 vezes 2, 12. E aqui dá 8, né? Então dá 20, 32, 36. Então foi, então dá 36 no final. Então esse é o conteúdo de spins aqui. Então a pergunta é, o maior spin que a gente tem é 5 meses. O que eu pedi então era para eliminar os spins mais baixos. Fazer isso. Então perfeito, olha só, então vamos lá. Esse, se a gente põe, né, que por exemplo, o traço, se eu eliminar esse traço aqui, se eu puser aqui, que a gente fizer o traço desse carinha aqui, então seria aqui, I, KL, alfa. Mas se a gente puser que esse traço aqui é 0, na verdade a gente está eliminando esse spin 1 com esse meio. Então isso aqui tem spin 0. Então aqui tem 1 e aqui meio. Então eu estou eliminando um spin meio e um spin 3 meio. Então sai desse vínculo aqui. Por exemplo, isso aí é uma possibilidade. Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, eu posso. Isso aqui é simétrico, né? Então eu posso tirar uma dupla divergência. Então eu posso eliminar aqui, por exemplo, tirar isso aqui. DI do que IJ. L alfa. Então, se a gente fizer que esse cara tem divergência nula, porque essa divergência aqui, ela pode, como isso aqui é simétrico, tanto faz, pegar a divergência em I como em J. Então, esse carinha aqui, ele vai me eliminar, vai sobrar aqui no final um spin 1. Então aqui eu vou ter esse 1, com esse 1, com esse meio. Dessa condição aqui, eu vou ter 1, aqui vai ter outro spin 1, e aqui meio. Então eu estaria colocando, e quando eu coloco isso aqui igual a 0, eu estou na verdade, 1 com 1 dá 0, 1 e 2. 0 com meio dá meio, 1 com meio dá meio, 3 meios, e 2 com meio dá 3 meios e 5 meios. Então se a gente puser, vocês fizeram isso, né? Essa divergência aqui. Fizeram isso aqui igual a 0. Considerando isso daí, mas eu não soube interpretar o ponto da eliminação. Entendi, tá certo. Porque, por exemplo, se você coloca esse vínculo dessa divergência C0, né? Você diz, esse tensor tem um traço nulo nessa divergência. Então, na verdade, quer dizer, o que está sobrando daqui, essa equação aqui é uma equação tensorial com um índice J livre, esse índice aqui livre e esse índice livre. Então, essa equação aqui ela tem. Aqui tem um spin 1, aqui tem outro spin 1 e aqui tem um meio. Então, na verdade, o que está dentro dessa equação aqui é 1, 1 e meio. Então, 1 com 1, 0 com 2. Aí com meio, 0 com meio dá meio, 1 com meio dá meio, 3 meios, 2 com meio dá 3 meios e 5 meios. Então essa equação aqui, ela eliminaria uma equação que não é algébrica que nem essa, é uma equação de divergência. Então essa equação aqui estaria eliminando 2, né? Estaria eliminando aqui outros em meio, tá? Na verdade aqui eu teria meio, uma coisa com 2 meios, né? Na verdade é 0, 1 meio, 1 meio, e 1 com meio, 2 meio, 3 meios. Então aqui eu tenho, é mudar aqui, meio, meio, 3 meios, 3 meios e 5 meios. Então, uma equação, se eu pudesse tirar a dupla divergência, eu posso fazer isso. Mas essa equação aqui é caso particular dessa. Se essa divergência aqui é 0, automaticamente a dupla divergência também é 0. Então vamos dizer, essa equação aqui, ela já é mais abrangente, ela envolve, na verdade, números, né? Então, vamos só ver aqui uma coisinha. Então, nós, quando eliminamos esse traço aqui, só que a gente vai ter que ter um cuidadinho. Quando eu já impus esse vínculo aqui, vamos pensar, ao impor esse vínculo aqui, eu tirei, vamos dizer, na verdade, a gente tirou o spin 0 que estava aqui dentro. Então, na verdade, eu tirei o traço. Então, se nós tiramos esse traço aqui, então nós ficamos aqui só com o spin 1, no spin 2, tá certo?
Agora, quando eu tirar a divergência desse cara, né, quer dizer, eu estou jogando fora, quer dizer, na verdade aqui, eu estou, como essa equação aqui independente dessa equação é algébrica, essa equação vetorial, a diferencial, eu em princípio colocaria isso aqui. Vamos ver isso aqui. Tem ainda uma restrição a fazer. Depois, uma outra condição que a gente pode impor, isso aqui, vamos escrever esse tensor da seguinte maneira, ver se essa equação pode ser interessante. Ele é aqui IJ, KL, alfa. Esse KL eu posso escrever, eu posso dizer que esse tensor aqui é o seguinte, ele é epsilon, kappa, L, M. E aqui um sutil, IJ, estou impondo só dualidade, M alfa. Perfeito. Então, por exemplo, se nós impusermos aqui, então tem esse tensor aqui, na verdade tem um vetor aqui, né? Se eu tiver aqui, esse vetor aqui tem divergência nula, tá? Se eu puser, por exemplo, se eu tirar um DL dessa equação, se a gente faz isso, ou dk, tanto faz que é antissimétrico, na verdade isso aqui vai me dar um rotacional desse tensor. Então, isso significaria que eu posso impor que o rotacional desse tensor é zero, significaria que eu estaria impondo, né, essa condição aqui. Então, o rotacional desse tensor aqui ser zero, esse vetor aqui, na verdade, isso aqui é antissimétrico, em 3 índices, né? 2 índices, é antissimétrico. Se eu impuser que essa divergência é zero, bom, tanto faz, eu ponho por esse lado ou por esse, equivalente, e essa equação, na verdade, ela me dá 3 resultados. Quer dizer, impor que a divergência dessa parte antissimétrica é zero significa impor, talvez a gente pudesse olhar desse modo até mais simples, né? Quer dizer, esse tensor aqui, ele é dual desse. Então, só para a gente perceber, deixa eu apagar isso aqui, uma coisa aqui. Se a gente trabalhar, ao invés de trabalhar com esse tensor aqui, trabalhar com esse aqui tem uma estrutura um pouquinho mais simples. É a mesma coisa, fica a verdade. Aqui eu não estou deixando, o conteúdo é o mesmo, porque aqui tem 2 e 0. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Então está tudo igual. Quando eu puser aquela condição lá, porque esse cara aqui tem traço nulo, eu estou eliminando essa componente L alta. Eu estou eliminando o meio e o 3 meios, está certo? Quando eu puser que essa divergência aqui é zero, né, então eu estou tirando só aqui, ao impor, quando eu me pus do traço zero, eu mantive isso aqui, tá certo? Então eu peguei o traço zero desse cara aqui, peguei o 1 e o meio daqui. Quando eu colocar que a divergência desse cara é zero, eu estou mantendo um índice aqui, do spin 2, eu estou tirando um spin 1. Então, estou impondo uma equação, então está legal, está aqui lá. Agora eu posso impor que essa divergência aqui é zero. Se eu impuser que essa divergência é zero, dm que tio j n alfa igual a zero. Então, se nós estamos impondo essa condição aqui, na verdade aqui, né, eu já joguei fora daqui o spin 2, já joguei fora daqui o spin 0, esse objeto aqui já está sem traço. Isso. Então seria talvez bom a gente ir recolhendo, né? Então tá, eu estaria eliminando esse traço aqui. Já eliminei o traço e estaria eliminando essa divergência. Então eu estou eliminando, na verdade, agora, aqui eu só tenho spin 2 e meio. Tá? 2 com meio dá 3 meios e 5 meios. Então eu estou eliminando outros spin 3 meios e o outro 5 meios. Tá certo. Bom, e agora está me sobrando esse índice espinorial. Se eu pegar esse índice espinorial aí e o que eu posso fazer com... Eu tenho que todos os spins são semi-inteiros, né? Então eu poderia pegar essa condição aqui, algo desse tipo assim, matriz gama I, por exemplo, gama lá é se alfa, né? Então tá certo. Eu poderia pensar assim, ó, a matriz gama, talvez eu tivesse, porque sobrou 7 meios, eu não consegui eliminar ainda. Então nós eliminamos o meio, 3 meios, 5 meios 2 vezes, esse 5 meios apareceu aqui, esse 5 meios apareceu ali, os 3 meios apareceram aqui
3 vezes, mas apareceu repetido os meio. Então, quer dizer, com esses índices aqui, eu estou eliminando tudo menos os 7 meios. Menos os 7 meios. Então, o 7 meios está sobrando. Agora, está sendo redundante, porque se vocês observarem, ó, eu tenho esses 5 meios nessa equação, tenho os 5 meios nessa equação aqui. Então, eu estou eliminando, os dois 5 meios estão eliminados por esses vínculos aqui. Então, esse vínculo aqui elimina esses 5 meios, e esse vínculo aqui, essa divergência desse índice aqui, me elimina esses 5 meios. Depois, na hora dos π 3 meios, eu estou contabilizando um a mais. Vocês estão observando que essa equação aqui, ela elimina 3 meios, que está aqui nessa composição, desse 1 com esse meio. Depois, esses π 3 meios que está aqui, essa combinação aqui persiste. Ó, esse 1 com esses 3 meios aqui persiste. Então, eu estou eliminando os π 3 meios a mais, que já deve ter sido eliminado aqui, esse aqui não conta. Então, eu estaria eliminando esses π 3 meios, esses π 3 meios e esses π 3 meios. Tá certo? Então, esse vínculo já eliminou. Agora, a mesma coisa está aqui. Esse meio que está aqui, ele está vindo por causa desse 1 com esse meio. E esse meio que está aqui também, eu mantenho esse 1 com esse meio. Então, tem um vínculo a mais que já foi eliminado aqui em cima. Então, eu elimino os dois spins meio. Então, com isso, com esse vínculo, eu traço aqui ser zero. Dessa divergência ser zero. E dessa divergência desse cara aqui ser zero. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo é isso aqui. Estou pegando esse objeto aqui é dual desse. E a divergência desse cara aqui sendo zero, automaticamente elimina essa componente, essas duas componentes desse. Então, esse seria o jeito que vocês colocariam, tudo bem? Tá certo, Gilson? Não, a gente não fez assim. Tá, vocês fizeram como? Sim. Então, vem cá, vou mostrar como é que vocês fizeram. Tá parecido, né? Então, pode ser equivalente. Isso é uma maneira de eu eliminar esses spins. Mostra outro modo. De repente, se vocês têm um outro modo, não tem problema. Isso aí não é unívoco, não. Eu posso escolher outros nomes. Isso aí não tem ambiguidade. Mostra aí, por favor. Sim, primeiro pensei que a componente que a gente quer que fique é a componente que surge do produto tensorial do spin 2 e 3 meios. Então, primeiramente, a gente pensou em botar vínculos para escolher essas duas componentes. Pode ser. A de spin 0. Então, o primeiro vínculo foi impor o traço. Isso. Seja nulo. Perfeito. Então tá no nosso vínculo. Perfeito. Então esse vínculo aí eliminou. Exatamente. Então, a componente spin 0. Isso. Foi embora. A outra foi colocar. Bem, a gente vai eliminar agora essa componente de spin meio. Por exemplo. Essa componente de spin meio surge do produto tensorial dessa parte antissimétrica, KL, com a parte espinorial. Certo. Então, para eliminar ela, a gente colocou um divergente em uma dessas componentes, um divergente em K. Sei. E aí, o produto delas duas, aqui tem dois componentes, aqui tem 2 graus de liberdade, aqui tem 3, então Isso. o produto dá 6. 4 dessa daqui com 2 daqui. A gente imagina se a gente impõe um vínculo aqui, Isso. então esse vínculo imposto aqui gera duas equações por causa dos dois índices daqui. Isso. Então mata dois componentes que seriam dos meios. Então sobraria só a parte de 3 meios com 2. O produto tensorial disso dá uma soma direta dos π meio, Isso. mais 3 meios, Isso. mais 5 meios, mais 7 meios. Exato. A soma, o número de componentes é 2, né? Mais 4, 6 mais 8. mais 6 mais 8. 20. Então a gente quer que sobre 8 graus de liberdade só. Tem 7 meios. Sim. Então aqui tem 5 graus de liberdade e aqui tem 4. Então eu pensei em tirar 3 graus de liberdade daqui, impondo um vínculo na parte simétrica, ou seja, 3 graus de liberdade, a única coisa que eu consegui pensar foi um rotacional. Impor um rotacional nessa parte simétrica. Então,
como os 3 vínculos rotacionais pegaria 3 graus de liberdade. Por que você não pegou a divergência? Porque o rotacional é vetorial, então daria 3 vínculos e das 5 que tem aqui mataria 3. Pois é, esse objeto que tem aí, ele tem 2 índices, né? Quer dizer, se você tirar um rotacional dele, como? Você ia tirar um rotacional em o índice M e com o índice I, por exemplo. Algo do tipo, é isso que você estava pensando? Seria isso aqui. Vou botar aqui, pessoal, algo desse tipo. M, vamos colocar essa M, e aí aqui errou de N, isso. Capa I, J, não é isso? Exato. Capa L, né? Algo desse tipo. Aí, para cada valor de M, seria um vínculo. Certo, isso é uma equação vetorial, do ponto de vista do rotacional, né? Isso. Certo. Aí, o raciocínio é esse. Se cada M teria um vínculo, então mataria 3 graus de liberdade. Certo. Então, dessas 5 componentes, teríamos só 2. E as 2 componentes aqui, vezes as 4, 2 vezes 4, 8. Então, só sobraria... O problema, sabe qual é o problema? O problema que eu vejo é o problema de covariância. Pelo seguinte, você tem um objeto que tem spin 2. Então, esse objeto que tem spin 2, ele tem 5 componentes. Se você colocar um vínculo entre essas 5 componentes, você, ao fazer uma transformação de rotação, você pode gerar, porque esse vínculo não é covariante do ponto de vista das 5 componentes. Porque se você pega um tensor, por exemplo, e elimina desse tensor algumas componentes dele, você, por rotação, você pode reobter. Você está pegando um vínculo que vai eliminar, na verdade, componentes do spin 2, mas não de uma forma explicitamente. Eu acho que é covariante. Eu acho que o problema está sendo esse. Eu acho que seria mais interessante. Se você colocasse uma equação de divergência, por exemplo, né, você estaria matando o índice, e ao mesmo tempo você não teria uma equação. Se você pegasse isso aqui, algo desse tipo, I e J, capa L alfa. O que você quer é ter 3 equações aqui, né? Você tem quantas equações? Você tem 5 objetos, tem 5, né? Então, você quer, se você colocasse essa condição que você colocou aqui, né? Você está pegando NI. No fundo, você está gerando 3 equações aqui. Aqui você está gerando também 3 equações, né? Porque você tem esse índice J também, né? Não é isso que você queria, mais ou menos? Você aqui está gerando esse N e esse I, está contraindo aqui, então você tem esse J, K, L, alfa, mas você tem esse índice N a mais, isso que você está dizendo, né? Porque o problema é que, como aqui tem uma simetria, né? Isso. Então, se não tivesse nenhuma simetria, tivesse o I e o J soltos. Isso. Então, aí teria 9 componentes. Eu contaria 3 aqui, mas a partir do momento que impõe a simetria, eu já não conseguia mais visualizar elas separadas. Eu sei que elas juntas eu tenho 5 graus. Agora separadas. Elas juntas sem traço. Eu não conseguiria visualizar que só a J teria 3. Entendi, isso aí. Aí eu não sei se estão fazendo isso daí. Também pode ser. Agora vocês estão colocando aquele vínculo lá também, né? Seria, na verdade, a divergência da parte simétrica. Você está colocando. Rotacional, tá? Desculpa. Você vai pegar um rotacional da parte simétrica. Tá certo. Aquele objeto ali ele vai ser antissimétrico e vai ser antissimétrico. Em I, você teria que assimetrizar em I, tá certo. Você está pegando, você está dizendo o seguinte, que eu acho que a coisa mais covariante a se fazer seria você ver primeiro toda a cadeia de spins que vocês geram, como a gente fez aqui, como vocês fizeram também, né? 2 spins meios, 3 spins 3 meios, 3 spins 5 meios e 1 spin 7 meios. E aí, a partir disso, zerar já as componentes que você quer e não zerar por dentro do tensor, como você está fazendo, porque você pode perder a covariância. Esse statement não é necessário. Os 2 primeiros vínculos estão respeitados. Isso, então. Esses 2 estão respeitados. Esse terceiro era a nossa dúvida. Eu acho que esse vínculo eu acho que está meio incriminado. Sim. Tá certo. Mas tá legal. Eu acho que tentem ver esse aqui, né? E ver se vocês não conseguem fazer. Porque eu acho que o mais interessante desse exercício aí é realmente trabalhar com o dual, eliminar a parte antissimétrica em função do epsilon. Acho que fica mais limpo isso se você fizer isso. Se você disser, na verdade, aquele tensor que a gente deu lá, né, o I e J, capa L alfa, expressar ele dessa forma. Você tem uma relação de dualidade. Então bota logo aqui um capa L N, né?
e aqui você vai ter. Na verdade, o teu tensor é esse cara. O tensor mais enxutinho que você tem é esse cara aqui. Então aqui tem tudo. Então se você colocar os vínculos aqui, fica mais fácil, como a gente estava fazendo. Porque esse cara aqui, você já viu que aqui tem o 2, aqui tem 2 mais 0, aqui tem 1 vezes meio. Então o conteúdo desse tensor aqui é exatamente o conteúdo desse. E aí se você olhar esse aqui, fica mais simples você colocar, porque você reduziu esse cara aqui já 1, você pode tirar, por exemplo, a divergência desse tensor, pode tirar, como a gente fez ali, o traço desse e a divergência desse. Eu acho que dessa forma você fica com algo mais convergente. É legal? Tem mais alguma dúvida? Vocês queriam tirar dessa? Sim. Olha, pode falar, mostra qual é a outra dúvida. Na questão 4. Na questão 4, está com. É a questão da força, né? Posso pagar? Pode pagar. Assim, tinha uma lagrangiana e tinha que encontrar a densidade de energia e a densidade de momento. Tá, fazendo a variação temporal da lagrangiana. Vocês impuseram invariância sobre translações temporais. E aí vocês tiveram uma equação de conservação. Isso, temporal a gente fez espacial também. Isso, espacial para poder tirar o momento. Né? Tá isso, a dúvida está o seguinte. Como tem termos de corrente, então a gente pensou também que esses termos aqui estariam desse lado. Tá certo. Não se conservaria isso aqui. Uhum. Aí fazendo a espacial. Aí segundo o senhor explicou, eu não tinha certeza. Eu sei. Quando eu faço a variação espacial, o termo que está dentro da derivada temporal é o que eu defino como a densidade do momento. Isso. Que teria que ser igual a esse. Não necessariamente. Não necessariamente. Na teoria relativista teria, na teoria não relativista não. Ah, tá, porque é diferente. Pois é, na teoria não, porque o modelo é não relativista. Isso mesmo. Tá. Então seria. Aí a questão pede para interpretar, comparar a relação de força que sai dessa teoria com a do eletromagnetismo. Essa é a nossa dúvida. Daqui a gente vê que isso aqui seria um termo de força, sairia daqui. Isso, seria a variação de momento. Variação de momento. E a origem das forças sairia daqui. Isso, a densidade de força estaria aí. Aí a gente não estava na dúvida de como comparar isso com o eletromagnetismo e o que seria esse termo que surge aqui. Tá certo, tensor de tensões aí, né? Tá certo. Então, no eletromagnetismo, tá obrigado, no eletromagnetismo, professor, pois fala aí. Aí, nessa segunda equação, tu já tem uma coisa de tipo força. Isso. Exatamente. A segunda equação já fica clara. Pelo seguinte, que a segunda equação, quando você mostra a invariância translacional, então a grandeza conservada que sai daí é o momento. Então, quando você impõe que o teu lagrangiano, ele não depende, o gradiente, a dependência explícita do teu lagrangiano em relação a x é zero, ou seja, você tem invariância por translações, né, espaciais, então a lei de conservação que sai do DDT, isso aqui já é a densidade de momento. Você vai interpretar esse objeto como a densidade de momento. Então, a variação de momento no campo, o que o campo perde no momento, é devido a esse termo aqui. Então, isso aqui vai ser a densidade de força. Então, se você tiver essas correntes externas, né, e elas estão interagindo com os campos, né, desse modelo lagrangiano, então isso aqui vai ser a densidade de força. No caso do eletromagnetismo, se você lembrar bem, quando a gente pega a variação do vetor de Point, aqui é a variação do vetor de Point, e aqui a gente tem aquele termo que é a divergência, aquele tensor de tensor, aquele tensor simétrico, 2, né, o que a gente ganha aqui seria a densidade de força de Lorentz. A gente ganha aqui um Rho, que é a densidade corrente, né, vezes o E, e a gente ganha aqui um Rho, a gente ganha um J setorial V. No caso do eletromagnetismo, a gente vê claramente que o que aparece, né, do lado direito da variação temporal do vetor de Point é aquilo que é a densidade de força, é
essa corrente e essa densidade de cargas interagindo com os campos externos, dando aqui o que é a densidade de força de Lorentz. Nesse caso aqui, vocês têm um campo escalar, que é o H. Então, associado a esse campo escalar, vocês têm uma fonte que é uma fonte J, que é uma fonte escalar. E associado ao campo vetorial Z, nós temos uma corrente J, vetorial. Então, o que nós estamos ganhando aqui, né, devido a esse tipo de lagrangiano que a gente está propondo, é que a densidade, isso aqui está fazendo o papel, isso aqui seria como se fosse a força de natureza coulombiana. Nós temos a densidade escalar interagindo com o campo. Só que o campo elétrico que aparece aqui no eletromagnetismo é o gradiente desse H. Esse H faz o papel de um potencial. E desse lado aqui, quer dizer, essa interação aqui, ela está dando, isso aqui estaria fazendo o papel desse campo magnético, que é essa interação que está aqui. A outra coisa que eu ia perguntar a vocês, que isso aí não aparece antissimetrizado, não, aparece realmente DI do ZJ, não aparece nenhuma combinação assimétrica disso não, tá? Quando vocês fizerem isso, tá? DI ZJ. Tá certo. Então isso aqui seria, nós teríamos essa interação aqui fazendo o papel. Quer dizer, isso aqui na verdade é uma coisa vetorial, né? No final de tudo, isso aqui é um vetor. Tá? Um vetor, essa equação aqui é uma equação vetorial, tem um índice livre aí. Então aí a densidade de força, então se nós colocarmos, né? Se nós tivermos esse campo Z, tivermos essa densidade de corrente aqui, quer dizer, a força que esse campo aqui exerce nessa corrente, da mesma forma que tem aqui um produto vetorial, aqui eu tenho esse produto tensorial feito dessa forma. Então tá legal, se vocês fizerem a avaliação, né, do Lagrangiano perante as translações espaciais, vocês estão tirando a equação de conservação do momento. Então está dando do lado direito a lei de força. Isso. Tá. Professor, oi? E ainda em relação a essa questão, no item C, ele faz a densidade de spin, né? Isso. Aí é aquilo que... A densidade de spin, então você vai fazer a invariância sobre rotações dos campos. Só que aí, por exemplo, o campo, você tem dois campos, o campo escalar e o campo vetorial. O campo escalar você não vai ter densidade de spin, porque, né? Você vai ter uma densidade de momento angular. Isso. Ele só dá momento angular orbital. E aí, você só vai ter então a contribuição seria S para o campo vetorial. Que aí é igual escrever de uma forma análoga que você escreveu, por exemplo, um campo vetorial na aula passada. Bota a matriz do grupo de Lorentz. Por os geradores, e aí essa seria então, zero para o escalar, né? Exatamente, só vai ter contribuição devido ao Z, a parte de spin só vai reduzir. Como você falou, para o momento angular total do campo, o escalar contribui, mas só para o setor orbital, não para o setor de campo. Tá certo? O que mais? Tem mais outra questão? Sim. Vocês propõem alguma coisa? Sim, eu dei assim. Qual é? Anterior. Aquela que eu falei aqui na sala de vocês usarem o rearranjamento fixo, para inverter aquela matriz, etc. Né? Porque a questão Eu tinha dado a sugestão do rearranjamento fixo, né? Vocês fizeram aqui? Não, só que dos condensados termiônicos, tá? eu acredito que seja nessa parte. Na relação de dispersão. Então, eu fiz o determinante. Isso aqui. Tá certo, você fez o determinante da matriz 3x3 toda, né? Aquela matriz completa, né? Tá certo. Então aí tem que ver como é que essa equação de determinante, ela é de que grau na frequência? Ela tem um ômega 2, né? A ômega 3, tá certo. Tá certo. Tá legal. Pode ser que isso eu tenho que dar uma olhada. Só dou uma olhadinha, tá? Não, a questão é que o senhor pede para você de grupo e tal, daí teria. Você tem que abrir. Você tem a relação de dispersão, para tirar a velocidade de grupo, você tem que derivar a onda em relação. Então tem que pegar essa equação. É uma equação implícita, é uma equação implícita. Faz uma derivação implícita aqui, certo? Tá bom. Eu posso te passar isso? Pode passar. Não pode deixar, senão você passar bem com o Luiz já me entregou, o Fábio também já me entregou. Vocês estão fazendo em grupo aí, né? Vocês estão fazendo em grupo, né? Então tá joia. Então mais ou menos fica isso. Se alguém que estiver assistindo o curso à distância, né, quiser mandar alguma solução do que fez, também pode me mandar escaneado, não tem problema. Bom, então vamos começar a aula de hoje.
A gente estava na aula passada, na aula do jogo do Brasil, na semana passada, né, a gente trabalhou o campo vetorial, né, a gente está no formalismo covariante, trabalhamos o campo vetorial, trabalhamos a formulação da eletrodinâmica a partir da equação do spin 1. Então, nós tínhamos visto na aula passada que, basicamente, o que nós estávamos fazendo era, a gente trabalhou na aula passada, foi a representação meio-meio, e aí a gente viu que nessa representação, que entra é o quadro vetor, e desse quadro vetor a gente pode tirar uma parte transversa, uma parte longitudinal. Vimos que a parte longitudinal não dá em uma equação propagante, vimos apenas que a parte transversa, né, que a gente tinha obtido dessa equação, é que se nós estivermos propagando, né, um vetor de spin 1 com massa de repouso nula, essa equação aqui ela nos leva ao conjunto das equações de massa. Nós vimos na aula passada que o que sairia daqui eram essas duas equações aqui. E essas duas equações aqui, elas podem acomodar as equações de massa. Essa equação aqui também nós escrevemos de uma outra forma. Uma forma equivalente foi escrever ela como sendo a derivada tomada ciclicamente, né? Mas os termos cíclicos iguais a zero. Então foi isso que basicamente a gente fez na aula passada, concluiu, vimos aí que tinha simetria de calibre, né? Então a simetria de calibre saía automaticamente dessa equação aqui. Então nós tínhamos visto que esse campo aqui, ele sofre dessa ambiguidade, ele pode ser redefinido a menos do gradiente de uma função escalar no espaço unitópico, sem alterar as equações de campo. Acho que foi isso que a gente fez basicamente, não foi? Eu não cheguei a introduzir interação para a matéria, né? Legal. Professor, Oi, fala. você falou dos spin 2 também? Oi? Vou falar dos pinos. Bom, então tá certo. Bom, então vamos lá. O que nós estávamos querendo fazer? Então nós já tínhamos visto, nas aulas anteriores, nós trabalhamos o campo de Dirac. O campo de Dirac e o campo de vários de Majorana. Então vamos ver aqui, o campo mais geral que a gente pegou, né, foi o meio zero mais zero. Então esse cara aqui, ele podia representar para nós um campo ou de Dirac ou de Majorana, que era o spinor com 4 componentes. E tínhamos visto também que da equação de campo, né, para Dirac ou para Majorana, sairia uma lei de conservação para nós. Nós tínhamos visto que da equação de Dirac, essa grandeza aqui automaticamente é conservada. A equação de Dirac implicava isso para nós. Então o que nós vamos querer trabalhar agora é justamente a parte de interação. No caso não relativístico, nós tínhamos trabalhado a interação do spin 0 com o spin 1 e do spin meio com o spin 1. Aqui no caso relativístico, vamos fazer primeiro isso. Vamos trabalhar primeiro. Então nós vamos querer colocar agora esses campos de interação. Então nós estudamos o campo de spin 0, estudamos Weyl, Dirac e Majorana. E agora a gente vai querer começar a escrever possíveis interações entre esses objetos aqui. Então vamos partir primeiro desse caso, como é que eu posso fazer interação do campo eletromagnético com o campo de spin meio. Vamos pegar o campo de spin meio. Por que o campo de spin meio é mais interessante? Porque nós já sabemos que, do ponto de vista das representações do grupo de Lorentz, a representação mais fundamental que a gente tem, apesar de não ser trivial, não é que tem menor número de componentes, é a representação fermiônica. A representação do campo escalar, ele pode ser escrito como uma forma bilinear do campo fermiônico, mas não vice-versa. Então, o campo a partir do qual nós conseguimos gerar todas as representações é o campo fermiônico. Então, para nós, vamos começar a estudar as interações do campo vetorial com o campo fermiônico. E isso é que deve guiar a nossa interação do campo vetorial com o campo escalar. Então, o que nós vamos propor agora, no fundo, é rever a eletrodinâmica clássica. Para nós, né, o que vai ser a eletrodinâmica clássica vai ser a formulação de campos clássicos que nós vamos fazer para o spin 1 em interação com o spin 1.
Então isso nós vamos querer fazer. Então nós já tínhamos visto também na aula passada que a nossa densidade lagrangiana associada ao setor de Maxwell, nós escrevíamos desse modo aqui, menos 1/4 de F min ao quadrado. Esse lagrangiano aqui dá origem para nós as equações. O que sairia daqui eram simplesmente as equações de Maxwell no vácuo. E aí, como nós já sabemos que esse objeto aqui, a construção dele é um tensor tipo rotacional do espaço do Minkowski, as outras equações de Maxwell, que são as ditas homogêneas, elas também decorrem como identidade de Bianchi, não como princípio variacional. O princípio variacional me dá só essas equações. Aqui são as identidades de Bianchi. Isso eu acho que a gente já tinha entendido da aula passada. Por outro lado, nós temos o lagrangiano de Dirac, tudo livre. Então esse campo aqui, ele está livre, né, das equações de Maxwell no vácuo. O campo de Dirac, por outro lado, né, daqui sairiam para nós, pelo princípio variacional também, saem para nós as equações do campo de Dirac. I, está cortada. Então, estaremos escrevendo as equações do campo de Dirac através do princípio variacional daquele lagrangiano. O que nós queremos fazer agora é colocar esses dois setores em interação. Promover a interação. Nós já sabemos que isso aqui consegue descrever as equações de Maxwell, e isso aqui descreve a equação de um spin-meio massivo. Ou seja, tem tudo para descrever o campo elétrico. Então o que nós queremos fazer agora é a interação entre esses dois objetos aqui. A teoria de Dirac, ela já nos diz que essa grandeza aqui é conservada. Então, nós podemos pensar que essa grandeza aí vai poder fazer o papel da corrente que descreve, está associada à carga elétrica. A gente sabe que no eletromagnetismo a gente tem a equação de continuidade da carga. Então, o que a gente sabe que a gente vai usar como input é que a corrente eletromagnética ela é conservada pelo espaço do Minkowski, né? Isso aqui para nós é DDT, mais a divergência do J. Lembrando que aqui o D0 é 1 sobre C DDT, mas mais importante para nós é que nós vamos associar então esse quadrivetor corrente, né? Ele aqui vai ter um C vezes o ρ e puxa. Então, essa aqui é a nossa atribuição de quadro corrente. A componente temporal é a densidade a partir de carga, C, que é a componente espacial é a densidade de corrente. Então, com isso aqui, com essa equação, a gente chega na equação de continuidade. Então, o que a gente vai querer fazer, nós sabemos que a interação, né, no caso do eletromagnetismo, as equações de Maxwell, elas têm sempre do lado direito a corrente. Então, nós esperamos que o que nós vamos obter aqui seja, o que nós queremos é obter expressão para a corrente eletromagnética. O que a gente espera é ter isso aqui dessa equação. Essa equação estava no vácuo. Agora nós vamos querer colocar aqui uma corrente que vai gerar um campo. Então, coisa mais natural, já que essa corrente vai aparecer na equação do campo, isso indica que esse campo deve estar interagindo linearmente com essa corrente. Então, a nossa proposta. Outra coisa é essa corrente, da maneira que está aqui, ela não dá nenhuma especificação da carga elétrica. Da maneira que a teoria de Dirac, né, ela nos deu isso aqui. A corrente que é conservada, no caso do Dirac, a equação de Dirac, é essa corrente aqui. Então, ela não faz nenhuma alusão a nenhuma grandeza associada à carga elétrica. Que nós podemos simplesmente dizer, ou redefinir, então, definir como a nossa corrente eletromagnética vai ser a carga elétrica será do tamanho psi. Porque nós já sabemos que a componente temporal dessa equação, quer dizer, o J0, que é o C vezes o ρ, né, que é a densidade de carga, né? Isso aqui vai ser para nós densidade psi.
né? Fazendo aqui, colocando barrado corretamente, colocando a componente zero, que dá isso aqui para nós. Então, isso aqui está associado a uma densidade, e isso aqui é carga. Então, isso aqui me dá uma densidade de carga. Então, nós vamos associar a densidade de carga. Então, colocar essa constante aqui, que é a carga fundamental, ela dá para essa grandeza aqui a ideia de que esse objeto aqui está descrevendo uma densidade, não mais de campo, mas uma densidade de carga. Então, nós vamos adotar essa definição aqui para aquilo que vai ser a nossa corrente eletromagnética, e ao fazer a interação agora do campo de Maxwell com o campo de Dirac, então vamos propor essa interação aqui, quer dizer, a interação Maxwell-Dirac, então que deve dar aqui para nós a eletrodinâmica, ela deve ser algo desse tipo, corrente, vou botar aqui a corrente eletromagnética, Então, só lembrando que essa cadeia de definição, deixa eu apagar isso aqui. Lembrando lá do caso eletromagnético, né? Então, a gente espera que o nosso lagrangiano completo, vou colocar aqui o lagrangiano completo da eletrodinâmica clássica. Então, vai ficar o setor de Maxwell, está lá. O setor de Dirac. E agora o setor de interação. Por que nós vamos adotar esse sinal menos aqui? Vamos só rapidinho ver, né? Então, isso aqui que nós estamos propondo que seja o termo de interação. Dado o eletromagnetismo, nós já sabemos que a interação, né, de um campo eletromagnético, uma densidade de carga, é dada por φ, né, menos J escalar A. Nada mais é do que esse termo. Lembrando que o lagrangiano E menos V, quer dizer, o papel da energia, ele vem com sinal menos, pois a gente está colocando aquele menos aqui, tá? Então, isso aqui que é a nossa proposta de interação. Por que nós estamos fazendo isso? Eu queria só chamar a atenção para o procedimento que nós estamos adotando. Nós estamos pensando o seguinte: o campo eletromagnético, ele tem a descrição propagatória dele é esse, livre. O campo de Dirac é esse. Então nós vamos pensar, a interação tem que ser, o campo eletromagnético ele interage com uma corrente. E essa corrente deve ser, nas equações de Maxwell, nós não sabemos nada sobre essa corrente. A equação de Maxwell diz que eu tenho uma densidade de carga e uma densidade de corrente. Mas não dá nenhuma ideia microscópica do que é essa corrente. Nas equações de Maxwell, ela diz o campo gerado por uma carga. Não importa a qualidade do portador da carga. Se o objeto que é carregado tem spin meio, se é um elétron, se é um pósitron, se o objeto que é carregado tem spin zero, se é menos um π, imagina que eu tenho um campo eletromagnético gerado pelo π+, spin zero. Ou, será que esse campo eletromagnético é gerado pelo bóson vetorial intermediário das interações práticas, né? O W+, que tem uma massa aproximadamente de 81 GeV. Se esse cara está gerando um campo eletromagnético, o spin dele é 1. Então, o spin dele, vamos dizer que eu pego o W-, só para ficar mais próximo do elétron. Então, se eu pegasse o campo eletromagnético do W-, o campo eletromagnético de um elétron, ou o campo eletromagnético de um π-, para as equações de Maxwell, o que importa é a carga. A equação de Maxwell ela não consegue perceber os spins. Então, o que nós estamos querendo agora começar a ver é que a qualidade do portador também pode ser interessante para a eletrodinâmica, pelo menos microscopicamente, talvez não macroscopicamente. Mas microscopicamente vamos ver se isso aí pode fazer diferença. Então, no caso da eletrodinâmica tradicional, quando a gente tem divergência do E, que é simplesmente o ρ, e o rotacional do B é a corrente de deslocamento da μ0, ε0, dE dt, mais μ0, J,
Aquele J ali é uma densidade de corrente, independentemente de qual seja o espino do portador. Então nós vamos começar a observar essas equações de Maxwell, já está implícito que o portador é o elétron. As equações de Maxwell saem como saem, porque o portador é o elétron. Se por exemplo, se Maxwell tivesse chegado nas equações usando não o elétron, né? Se ele estivesse trabalhando por acaso com correntes carregadas, mas de objetos de spin 0 ou de objetos de spin 1, a gente vai ver que o tipo de equação ela vai ter contribuições diferentes. Então, qual é o ponto de vista que nós estamos adotando? O ponto de vista que nós estamos adotando é que o campo, a representação, apesar de não ser a representação de menor dimensionalidade do grupo de Lorentz, é a representação espinorial. A representação escalar, ela tem uma componente só. Ela tem a menor dimensionalidade, mas ela talvez não seja a mais fundamental. Por quê? Porque se eu multiplico dois escalares, eu sempre ganho um escalar. Mas se eu multiplico dois términos, se eu componho dois términos, eu posso obter um escalar. Nós já vimos isso aqui na teoria de Dirac, né? Se eu compuser psi barrado com psi, eu ganho um escalar de Lorentz. Mas se eu compuser psi barrado com psi dessa forma, eu ganho um quadro vetor. Então eu posso gerar tanto o escalar quanto o quadro vetor a partir do Fermi, da representação fermiônica. Então a representação fermiônica ela é capaz de gerar todas as demais. Inclusive eu posso gerar inclusive as representações tensoriais. Se eu colocar aqui um comutador de duas matrizes gama, esse objeto aqui se comporta como um tensor antissimétrico de rank 2. Então eu posso gerar escalares, vetores e tensores a partir dos termos. Então nós estamos adotando esse ponto de vista que a representação mais fundamental não significa a de menor dimensionalidade. Nesse caso, é a representação fermiônica. Então nós estamos querendo ver como esse objeto interage com o fóton. Então a nossa proposta é, naturalmente, a teoria de Dirac, ela me dá uma corrente conservada. Que é essa corrente aqui, separada gama mi psi. Então eu vou dizer, bom, a maneira mais natural de introduzir a interação entre esses dois campos é pegando a interação da corrente com o próprio campo. Isso aqui me dá um escalar de Lorentz e ao mesmo tempo me coloca esses campos em interação. E me respeita a simetria, porque quem é que traz a simetria? Quem está me trazendo a simetria é o campo vetorial. Nós sabemos que a simetria de calibre, né, ela é importante para a gente poder eliminar a parte de spin 0, o campo vetorial. Nós tínhamos visto isso aqui, né? Nós tínhamos visto a equação. Pode falar, Dário. Agora, eu não consegui ver. Qualquer simetria, ela vai dar uma corrente naturalmente, como você está falando, conservada. Isso. Você está falando do Dirac. Poderia ter outros, de maneira que tem uma simetria, certo. Um campo psi, né? Um campo z. Qualquer um deles daria uma corrente conservada. Então, quer dizer, esse JI que acopla com a Mi, está ligado à simetria que tiver lá, pode ser com o campo escalar, campo vetorial. Isso, só que nós estamos olhando assim, vamos retomar aqui rapidamente a equação do Dirac, só um instantinho só. Nós temos isso aqui, H cortado, gama Mi, D psi, menos MC psi igual a 0. Então essa é a equação do campo de Dirac. Vamos pegar o conjugado de Dirac dessa equação. O conjugado de Dirac dessa equação é menos I H cortado. D psi barrado. Estou só pegando o conjugado. Gama Mi. Menos MC psi barrado igual a 0. Não estou falando de simetria, não. Estou falando de uma manipulação imediata com a equação de Maxwell, das equações de Dirac. Multiplica a primeira equação à esquerda por psi barrado. Então, essa equação aqui está na forma de um ket. Multiplico o Bra pelo ket. Essa equação aqui está na forma de um Bra. Então, vamos multiplicar esse Bra aqui por esse ket aqui. Então, esse primeiro termo vai ficar psi barrado, I H cortado, gama Mi, D mi psi. Esse segundo termo aqui vai ficar menos I H cortado. Então, essa segunda equação vai ficar menos isso aqui. E essa equação vai ficar menos MC psi barrado psi e essa aqui, menos MC psi barrado psi. Então, vamos dizer que eu subtraia essa equação dessa. Então, ao subtrair essa equação dessa, aqui fica com sinal mais e aqui fica com sinal mais.
Então, ao subtrair essas duas equações, esse termo aqui desaparece naturalmente. E o termo, esse IH cortado é uma constante que eu posso deixar para lá. Então, esse termo aqui, ao se somar com esse termo, ele está me dando isso aqui. Então, eu estou ganhando uma lei de conservação, mas eu não sei que simetria está por trás disso. A lógica que nós estamos usando aqui não é a lógica de Näder, de que eu estou chegando a uma lei de conservação por causa de uma simetria. Nós estamos chegando a uma lei de conservação simplesmente por causa das equações de campo. Claro, mas a gente já sabe que tem uma pista. Se essa simetria, se essa equação, se existe uma lei de conservação desse tipo, deve ter uma simetria por trás. Nós não sabemos ainda qual é. Então, nós sabemos que essa lei de conservação, ela está saindo meramente pela dinâmica do campo. É intrínseco ao campo essa lei de conservação, essa simetria. Vamos colocar essa lei de conservação. A questão é, será que essa lei de conservação, ela sai do nada ou eu consigo buscar uma origem mais fundamental para ela? Então, o que nós estamos colocando, eu já sei que eu tenho essa grandeza conservada. Se eu tenho essa grandeza conservada no setor da matéria fermiônica, isso significa que o setor da matéria fermiônica está me dando algo que eu posso interpretar como uma corrente. E essa corrente, naturalmente, é um objeto que, por ser vetorial, que pode se acoplar ao campo vetorial. Então, nada mais lícito do ponto de vista das transformações de Lorentz do que impor esse acoplamento. O setor de matéria está aqui eu tenho psi barrado e psi, e aqui eu tenho o ami. Então, eu estou colocando agora os campos em interação. Essa é a ideia que nós estamos usando. Mas eu não sei ainda qual é a simetria que está me comandando isso. Eu sei que isso aqui é uma constatação direta das equações de campo inteiradas. Só isso que eu estou dizendo. Tá? Bom, aqui só uma outra observação importante. A simetria que está clara para nós, desde o início, quando a gente estudou o campo de spin 1, é a simetria do campo vetorial. Então, nós vemos a simetria do campo vetorial, ele tem uma simetria de calibre aqui. Nós vimos essa simetria aqui, né? Então, essa simetria. Essa simetria aqui, olhando essa equação aqui, aquela equação lá nós já tínhamos visto, ela nos dá esse tipo de equação da Lambertiana do ami menos dmi ali igual a divergência de lá igual a zero. Então, essa equação de onda está dentro daquela equação. Essa simetria aqui, se eu tirar a divergência dessa equação, eu vou ter dmi, a linha mi, igual a dmi ali, mais a Lambertiana de alta. Eu não vou repetir essa história no nosso curso de eletromagnetismo. Nos cursos passados, que estão gravados aí do ano passado, nós temos toda a discussão do que a gente chama de fixação de calibre. Então, nós sabemos que essa simetria aqui, né, devido à existência de uma função de Green para esse objeto aqui, nós sabemos que essa simetria aqui, ela permite que nós possamos fixar esse alfa a partir de uma imposição sobre o campo ami. Então, é o que nós chamamos de fixação de calibre. Nesse caso especial, aí, chamado calibre de Lorentz, o grid de Lorentz. Então, nós vamos usar essa ideia. Então, esse termo aqui desaparece com isso. E aí ele tem que esse campo naturalmente satisfaz a equação de onda. Mas o que eu estou querendo levar em conta com vocês é que essa simetria que é fundamental. Por que essa simetria aqui é fundamental? Porque é ela que vai me permitir que eu sempre possa trabalhar com esse campo livre sujeito a essa condição. E essa condição fica clara para nós o que ela faz. Quando nós projetamos o nosso campo ami no setor longitudinal, né, o que nós temos aqui é que a parte longitudinal do campo ami é dmi da divergência lá, né, sobre o da Lambertiana. Isso aqui é a componente longitudinal desse campo. Então, com essa fixação de dmi, a simetria me permite tomar isso aqui igual a zero. No fundo, o que a simetria está me fazendo? A simetria me diz que eu consigo eliminar o setor longitudinal desse campo. Ou seja, o setor longitudinal é o setor de spin zero. Então, a simetria de calibre ela é fundamental
para poder garantir aquilo que a gente queria desde o início, que é tirar desse campo a propagação apenas para a parte transversa, que é a parte do spin 1. Essa equação que eu estou descrevendo, um spin 1 que se propaga com massa de repouso novo. Então, quem está me garantindo isso é essa simetria que está me eliminando o spin 0. Então, eu elimino o spin 0, propago o spin 1 de uma forma covariante. Tudo isso covariantemente no espaço de Minkowski. Então, para nós, a simetria que nós temos importante é a simetria do campo vetorial. Porque quando nós escrevemos essa equação aqui, nós estamos acoplando o setor vetorial com o setor de matéria. Para nós, desde o início, é importante isso aqui. Por quê? Porque o campo vetorial ele é um puro spin-meio, ele só contém spin-meio. Mas o campo vetorial, do ponto de vista do espaço de Minkowski, ele pode carregar dois spins, duas representações de SO3, o spin 0 e o spin 1. E a simetria de calibre me garante que eu elimino esse cara aqui da formulação e eu tenho um modelo exclusivo só para o spin 1. Isso aqui é fundamental. A simetria de calibre me garante, me dá exclusividade para essa componente aqui. Então, se eu mantenho a simetria de calibre nessa equação, isso significa que é crucial para mim, porque eu estou garantindo que quem está trabalhando aqui o tempo todo em contato com o férmio é o spin 1. Então, para nós, o que é importante ao escrever essa ação é manter a simetria de calibre. Se eu faço agora uma transformação em que o A vai no A', né, que eu escrever isso aqui, A' mi igual a mi mais do que alfa, essa equação aqui escrita, o F' escrito para o A ou para o A' é a mesma coisa. Se eu puser a linha aqui, F' é igual a F' mi. Porém, o AMI não, o AMI é o A' mi menos o dmi-alfa. O AMI é o A' mi menos o dmi-alfa. Então, se nessa equação eu substituo tudo aquilo que não tem linha por tudo aquilo que tem linha, ou seja, eu fiz uma transformação de calibre no setor vetorial dessa equação, eu estou ganhando agora essa ação aqui. Então, essa ação aqui ganhou um termo novo, que é esse termo aqui. Mas se nós fazemos uma integração parcial, esse alfa não é constante, depende de x e t. Então, se eu faço uma integração parcial aqui, essa derivada vai atuar nessa corrente. E essa corrente, desde o início, nós sabemos, ela pelas equações de Dirac, ela é conservada. Então, esse termo aqui, ele não existe na prática. Então, esse lagrangiano, ele é completamente invariante do ponto de vista dessas transformações. Então, se eu coloco tudo linha ou tudo sem linha, o lagrangiano é igual. Então, esse lagrangiano aqui, mesmo com esse termo de interação, ele preserva a simetria de calibre do campo vetorial. Por quê? Porque essa corrente é conservada. Então, esse termo aqui vai embora, porque senão esse termo aqui estaria quebrando a nossa simetria. Parece um termo novo, que não tinha antes. Mas devido à conservação da corrente da matéria fermiônica, esse termo aqui automaticamente desaparece. Então, eu tenho uma invariância naquele sentido que nós falamos, o lagrangiano, a ação escrita em termos dos campos sem linha, ou escrita em termos dos campos com linha, ela tem a mesmíssima forma. Basta trocar linha por não linha, que a equação não ganha termos novos, a covariância, a invariância está aí. Então, essa interação aqui ela é importante por isso, porque eu introduzo essa interação e eu não quebro, não violo a simetria de calibre que o campo eletromagnético tem que satisfazer. Por quê? Porque eu quero que ele seja propagador exclusivo do spin 1 e não do spin 0. Então a simetria de calibre é quem faz a salvaguarda, né? Esse spin 1 não deixa o spin 0 entrar em ação hora nenhuma. Então essa que é vamos dizer assim, a lógica que nós estamos seguindo. Nós introduzimos a interação. E a interação respeita a simetria. Mas em nenhum momento, até agora, nós fizemos qualquer alusão a como essa simetria de calibre ela entra no campo de matéria. Nós só sabemos o campo de matéria, ele traz uma corrente conservada. Por ser conservada, essa corrente acomoda a simetria que o campo vetorial tem que trazer. Agora a pergunta é, quando esse campo vetorial interage com a matéria, será que ele consegue comunicar para a matéria
alguma noção de que tem uma simetria em cima dele? Ou seja, será que a matéria vai conseguir perceber aquela simetria de calibre que está injetada por construção do campo vetorial? Entenderam o raciocínio correto? Então, a pergunta, né, ela está muito em cima da simetria. Né? Então, nós sabemos, o que é importante para nós é a simetria no setor do campo vetorial, que é o que vai garantir que se propague ao estímulo. Eu estou garantindo, nesse caso, que o campo do elétron ele está interagindo com um campo que é estímulo, que não tem estímulo zero, ele tem puro estímulo. Então, por isso que essa simetria é importante. Então, a pergunta que a gente se faz agora é: como essa simetria perpassa do setor vetorial? Então, a gente está aqui, tem essa representação meio-meio. Nessa representação meio-meio, nós temos a simetria com o parâmetro alfa, x'. No setor de matéria, né? Agora, esse setor de matéria, ele está interagindo com o setor vetorial. Então, a pergunta é a simetria, né, de calibre é percebida, né? Vou colocar aqui para você perguntar. Será que ela é percebida pelo setor de matéria? Isso também está discutido lá no campo do curso de eletromagnetismo. Estou só retomando essa discussão aqui, porque eu vou querer levar ela mais à frente um pouco do que lá no curso. Então, essa é a nossa pergunta. Então, vamos trabalhar essa questão. Vamos ver como é que a gente pode, a partir dessa ação ou interação, chegar a essa questão. Então, vamos fazer o seguinte exercício aqui. Vamos simplesmente retomar esse lagrangiano, que a gente diz que é o lagrangiano da aerodinâmica clássica, e vamos reagrupar ele da seguinte maneira. Deixar o termo de Marx, isoladinho. E agora, esse termo aqui, ele é quadrático. Vamos pegar esse termo da seguinte maneira. Mas vou botar esse IH cortado, esse barrado, então aqui. Agora vamos pegar esse termo aqui, vamos colocar só, aqui eu tenho elipse. Então, estou reproduzindo aqui o termo que é o chamado termo cinético de Dirac. E vamos introduzir aqui agora aquele termo lá, que ele tem a mesma forma que o termo cinético, o termo de interação. Ele tem um E aqui, então vou colocar aqui, né, basicamente aqui vai colocar mais um I, E sobre H cortado, aí, C. Então aqueles dois termos, né, termo cinético fica aqui, esse termo está reproduzido aqui, e esse termo aqui, né, esse H cortado cancela esse H cortado, o I dá menos 1 e a gente chega naquele termo lá. Vamos deixar esse termo aqui, menos MC, se barrado C. Então tá claro para nós que esse termo aqui carrega uma simetria, que a gente não sabe como é que a gente vai olhar. Agora a gente observa que esse campo aqui, né, que é o termo de interação, ele aqui vai, a transformação de simetria vai atuar nele. Então a pergunta é, como, se esse lagrangiano tem aquela simetria, como é que o campo psi pode perceber essa simetria? Nós vimos que essa inserção dessa derivada aí covariante aí, né? Eu não entendi como que chegou nela assim. Ah, tá aqui. É uma questão de reescrever. Eu só juntei esse termo aqui, ou esse termo, vi que esse termo mais esse termo, eles estão aqui, ó. Esse primeiro termo é aquele lá, e esse termo aqui, ó. Só fatorei isso. Eu não estou nem chamando de derivada covariante, estou dizendo que a interação, ela pode ser absorvida desse termo aqui, vamos colocar. Só desse modo. Não vamos dizer que isso é uma derivada covariante, vamos chegar lá. Perfeito. Então, o que nós sabemos aí? Nós sabemos que a simetria que está em questão é essa aqui. Bom, essa simetria aqui, a pergunta é, se eu tenho uma lei de conservação, como nós falamos, que sai automaticamente da equação de Dirac para o campo psíquico, e essa conservação pode ter por trás uma simetria,
A pergunta que nós estamos nos fazendo é se será que essa simetria que dá origem, aquela conservação na equação de Dirac, ela não poderia estar ligada a essa simetria do setor eletromagnético? Então a pergunta é, qual seria a simetria que nós poderíamos ver aqui no psi? O que nós podemos observar aqui é o seguinte: esse lagrangiano de Dirac, ele sempre contrapõe o psi barrado com o psi. Aqui é a mesma coisa, aqui eu tenho o psi barrado e aqui eu tenho um termo que carrega o psi. Então, a ideia que nós poderíamos pensar é que o psi ele pode sofrer uma transformação. Deixa eu ver isso aqui. Vamos imaginar que, ao fazer aquela transformação lá, concomitantemente eu poderia fazer uma transformação no psi. Quer dizer, quando a Mi vai naquele alinho ali, a pergunta é, será que concomitantemente o meu psi também não pode ir no psi'? A ação da transformação em cima do amido, é clara, é deslocar o campo pelo gradiente daquele escalar alfa. A pergunta é, como é que esse campo aqui deveria receber essa transformação? Observe que para eu ter invariância, se eu quero que esse lagrangiano seja invariante sobre aquelas transformações que eu não sei da equação, eu deveria ter isso. Ó. Linha, 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 linha. Isso seria invariante. Todo o meu sistema sem linha e todo o meu sistema com linha, eles têm a mesma forma da ação. A ação é a mesma. Essa é a simetria, que a gente chama de simetria de Cantor. Então, esse termo aqui tem que ir no fundo. Então, sem linha ou com linha, se eu passo com linha isso aqui, ou sem linha isso aqui. Então, eu quero que, no fundo, para nós, psi barrado, psi linha, é o psi barrado, psi. Nós queremos substituir. Se eu conheço a transformação do psi, eu quero que, ao colocar a transformação do psi aqui e a transformação do psi aqui, automaticamente essas transformações se cancelam. Eu vou escrever o psi como alguma coisa psi', esse psi como alguma coisa psi', e essas transformações se cancelam de tal maneira que esse termo aqui fica igual a esse. Ao escrever psi barrado psi é a mesma coisa que escrever psi' barrado psi'.